Hyundai HB20S ou Honda City? Veja qual dos dois pode ser a melhor opção nesse comparativo. Se você gosta de comparativos e quer ver outros como esse, não esqueça de se inscrever aqui no canal. E se está preparado para ver qual desses sedãs é a melhor opção, deixa aquele like. A direção elétrica desse carro é muito bem calibrada, direta, responde direitinho. E uma das questões que eu gosto aqui também em dirigibilidade é a quantidade de aparatos eletrônicos que o HB20 tem, como por exemplo o sistema de manutenção de faixa, né, em que ele age de maneira corretiva. Você está invadindo a faixa ao lado, ele faz questão de dar aquela puxadinha esperta no volante, e sem contar várias outras coisas como o alerta de ponto cego, os retrovisores, que aliás tem um tamanho adequado, também tem função de um toque na seta. São várias questões eletrônicas que acabam tornando mais agradável, mais fácil o convívio com o HB20 Sedan, principalmente na cidade. O quadro de instrumentos digital é muito interessante, te traz muitas informações sobre o carro. Eu só teria que me acostumar com esse contagiros, né? Esse formato do contagiros, em que você precisa multiplicar por 1000 para saber as rotações exatas do motor. Uma coisa que eu particularmente achei legal é o alerta de tráfego cruzado, que é quando você está saindo de uma vaga e ele te alerta que tem carros vindo na rua. Então é uma ferramenta a mais para te ajudar na segurança, né? Para te ajudar a evitar acidentes. Eu só defendo que a qualidade da câmera de ré poderia ser um pouquinho melhor, a definição da imagem poderia ser um pouquinho melhor. Mas em termos de dirigibilidade, o HB20 Sedan é um carro agradável de dirigir, um carro muito gostoso. As primeiras impressões rodando com o City são muito boas. O modelo tem direção elétrica muito bem equilibrada, bem leve com o carro parado e ideal para manobras e no peso certo com o carro em movimento, seja nas velocidades mais baixas em vias urbanas ou nas um pouco maiores como em rodovias. O volante tem ótima ergonomia, os comandos estão à mão, o convívio com o carro no dia a dia é bastante agradável. Uma coisa muito legal aqui no Honda City é que tem uma câmera ali no retrovisor direito, e quando você sinaliza que vai fazer uma conversão à direita, essa câmera entra em função e te mostra aqui na central multimídia o que está acontecendo. Então você consegue ter uma noção maior, por exemplo, se tem um motociclista escondido no seu ponto cego aqui. E essa função também funciona quando você aciona a seta pela função um toque. Uma crítica é que ela pisca apenas 3 vezes, o ideal seriam 5. E a tecnologia embarcada nesse carro realmente é muito interessante, olha só. Bom, a moto diminuiu ali na frente, olha, ela está diminuindo e eu estou diminuindo sozinho aqui, ó. Eu não estou nem tocando no pedal do freio. Por quê? Porque essa motocicleta aqui na minha frente, ela diminuiu a velocidade. E esse carro aqui tem um controle de cruzeiro adaptativo, ou seja, ele se adapta ao carro da frente. Agora que eu passei a motocicleta aqui, mudei de faixa, ele retoma a velocidade e volta a andar nos 60 km por hora aqui. Tem outra coisa que esse carro aqui também tem, que é o assistente de faixa, de manutenção de faixa, né? Se você está invadindo a faixa, ele intervém ali, dá uma puxadinha no volante e aí te mantém dentro da faixa. Uma coisa que eu reparei aqui é que o limpador de para-brisa é realmente muito bom, ele varre uma área muito ampla do vidro, então isso te dá uma visibilidade maior. Agora, rodando com o carro, é um carro muito confortável, tem um acerto de suspensão muito interessante, né? Ele prioriza mais o conforto, mas mesmo assim tem um equilíbrio muito bom. Você tem um conforto, mas você tem uma estabilidade também. Então vale a pena ressaltar que a Honda foi muito competente. No mais, os faróis em LED iluminam muito bem em lugares escuros. O modelo tem sensores de estacionamento até na dianteira e a câmera de ré ajuda bastante nas manobras. Falando em segurança, os dois oferecem 6 airbags e os controles de tração e estabilidade, mas o Honda traz algumas vantagens, como por exemplo o Cruise Control adaptativo e a câmera lateral. Por aqui,
o nipônico se destaca em relação ao coreano. O modelo tem bancos muito confortáveis e que seguram bem os passageiros. O ar-condicionado automático gela bem a cabine e ainda tem saída para os ocupantes lá no banco traseiro. Os barulhos de vento são bem isolados pelo isolamento acústico, só o que realmente é um pouco estranho é o barulho da água do asfalto batendo no assoalho. Parece que estão jogando água ali com um lavador de alta pressão, mas é um carro bastante confortável. A Hyundai fez um ótimo trabalho em termos de coxins, até porque esse motor 3 cilindros, ele vibra. Isso é natural dos motores 3 cilindros. Quando você está com o carro parado, você consegue notar essa vibração. Com o carro parado, o câmbio no P, você realmente nota essa vibração do motor. Mas com o carro andando é realmente muito competente. E isso traz um conforto aqui para o interior do carro. Esse conforto não é só pelo bom trabalho que os coxins fazem ao conter a vibração, mas também pelo isolamento acústico bem caprichado, também pelos bancos que são confortáveis, pelo ar-condicionado que gela muito bem a cabine, ar-condicionado automático. A suspensão ela é um pouquinho mais firme, focando para a dirigibilidade, mas sem tirar o conforto de quem vai aqui dentro. Uma boa escolha da Hyundai foi ter colocado rodas aro 16 com pneu um pouquinho maior, né, perfil 55. Isso ajuda muito no conforto aqui dentro e principalmente nas cidades mais esburacadas. Pela suspensão ser mais firme e também pelos pneus de perfil um pouquinho mais baixo, você vai sentir algumas batidas um pouquinho mais secas, mas em condições normais de rodagem, asfaltos melhores, você não vai notar desconforto algum. Realmente nas ruas esburacadas, com remendos, é que você vai entender essa particularidade da suspensão um pouquinho mais firme e também do pneu de perfil mais baixo. Isso seria ainda mais gritante caso a Hyundai tivesse adotado uma roda de 17 polegadas com o perfil de pneu ainda mais baixo, mas não foi o caso e ainda assim ficou perceptível. Não chega a ser um ponto negativo, mas que chama atenção sim, principalmente para quem já dirigiu o Virtus, que aliás é bem correto nessa questão da suspensão. Agora aqui dentro do Honda City a gente entra e vê um cuidado com acabamentos, né? A gente está tratando da versão topo de linha, a Touring, e a gente já percebe de cara nos bancos, que aliás tem esse tom claro aqui e são de muito bom gosto. Tem dois tipos de couro aqui, um couro mais tradicional e esse furadinho aqui, inclusive muito bonito, de muito bom gosto. A gente vê os apliques aqui tanto nessa parte do painel quanto nos forros de porta. Os forros de porta, eles têm plásticos aqui nessa parte e também o couro aqui onde a gente descansa o braço. A gente vê uma mistura aí de texturas nos plásticos também. A gente tem um plástico mais enrugado aqui, uma textura diferente e uma faixa, um black piano aqui no centro do painel. É um carro bastante bem acabado, mas em alguns trechinhos aqui do painel eu achei algumas rebarbas de plástico. Para um carro dessa faixa de preço, realmente a Honda poderia ter cuidado um pouquinho mais do acabamento, que é bom, não é perfeito, mas realmente merecia uma atençãozinha aqui. Aqui no interior do HB20, bom, a gente pode reparar em um cuidado muito grande com o acabamento. O plástico aqui duro, ele é predominante, mas pelo menos os materiais são de boa qualidade, os bancos são em couro, um couro bem clarinho. Eu particularmente achei lindo, combinando até com as colunas e o forro do teto num tom mais claro. Os bancos têm esse couro, aliás, muito bonito, de boa qualidade e com dois tipos de tecido, um mais tradicional aqui nas laterais e furadinho aqui no centro. E esse couro ele vai se repetir aqui no painel de porta, onde você apoia aqui, né, o apoia-braço. De resto, é plástico duro mesmo, mas tudo muito bem encaixado, sem rebarbas. A central multimídia, aliás, ela é muito boa, muito completa, inclusive tem espelhamento para Android Auto e Apple CarPlay, os dois sem fio, que é algo muito bom e sai na frente aí de vários concorrentes. A central é bastante intuitiva, de fácil uso e tem comandos bons. Alguns botões físicos à esquerda ajudam aqueles que têm menos intimidades com algumas funções. Faltou apenas um carregador por indução aqui e ficaria perfeito. Em termos de conectividade, no centro do painel, essa central multimídia no estilo tela flutuante, que a gente já sabe que tem conectividade para Android Auto e Apple CarPlay sem fio. E aqui embaixo, escondidinho, um carregador de celular sem fio. Completando a questão da conectividade, duas entradas USB, uma USB tradicional e a outra USB tipo C aqui
abaixo no console central. Também tem uma tomadinha 12 volts completando, então acredito que dá para pelo menos aqui na frente 3 pessoas carregarem os celulares. No banco traseiro, bom, o que a gente pode avaliar aqui do espaço interno é com base no espaço interno ajustado aqui o banco dianteiro para mim. Eu tenho 1,73 m, estou longe de ser considerado alto, mas esse banco aqui está exatamente para a posição que eu dirijo. Aqui eu tenho uma mão fechada, né, 5 dedos, uma mão fechada dos meus joelhos até o banco dianteiro, e nas canelas exatamente a mesma questão. No túnel central, algo realmente mais baixinho, mas o meu pé aqui, que nem é grande, eu calço 38, ele acaba não ficando em cima do túnel central. Então o principal artifício aqui, ou eu jogo os pés para o lado do console central, ou então eu disputo espacinho para as minhas pernas aqui com quem vai do meu lado. Pelo menos o túnel central, ele é bem baixo, então isso acaba facilitando e muito nessa questão de você colocar as pernas aqui, caso as pessoas que estejam ao seu lado sejam realmente muito grandes, então acaba não elevando tanto a posição dos joelhos. Chegamos aqui no banco traseiro do Honda City, olha, eu tenho um palmo aberto dos meus joelhos até o banco dianteiro, e nas canelas aqui eu também tenho mais ou menos a mesma distância. Uma coisa que eu reparei é que o assoalho ele é inclinado, né? Aqui para frente ele é mais alto e aqui para trás ele é mais baixo. Uma maneira aí de deixar mais confortável o passageiro que vai aqui atrás. Nesse caso aqui temos uma cadeirinha, a cadeirinha do pequeno Bento, filho do nosso querido Ícaro, que cedeu o carro para a gente avaliar aqui no Auto Repórter. E a cadeirinha ela já mostra muita coisa, ela ocupa um bom espaço aqui e nos diz que 3 pessoas aqui realmente vão um pouquinho mais apertadas se elas forem grandonas, né? Ou então 2 pessoas de estatura média ou alta, mais uma cadeirinha realmente não vai ficar tão confortável assim. Mas para uma família pequena, 2 crianças, realmente é um carro que vai na medida. Também podemos falar sobre porta-malas. E porta-malas, aliás, sempre foi um ótimo predicado do HB20 Sedan. Uma pena esses braços aqui acabarem roubando um pedacinho da carga, mas o que a gente pode ver é um porta-malas realmente muito espaçoso e que você vai poder levar muita coisa aqui. Vai poder levar a família completa praticamente. Porta-malas, aliás, ele tem 519 litros. Ele é menor um pouquinho que a geração antiga do City, mas vamos combinar, 519 litros é suficiente para levar bastante coisa. Ele só é menor, por exemplo, que o Volkswagen Virtus e também o Fiat Cronos, que aliás é o líder entre os sedãs aqui no Brasil, com 525 litros de volume aqui no porta-malas. Agora, falando em desempenho, vamos direto ao ponto. Para você ver, mesmo com o carro em movimento, ele retoma muito bem. A gente tem aqui um motor 1.5, são 126 cavalos, tanto no etanol quanto na gasolina. E o torque é o que varia, 15,5 na gasolina e 15,8 no etanol. Muita gente reclama aí, dizendo que a Honda vacilou ao não colocar um motor turbo nesse carro. É óbvio que seria um avanço em termos tecnológicos, né? Mas 1.5 leva muito bem o carro. E uma coisa legal é que essa transmissão CVT aqui, ela simula 7 velocidades, e para dar uma sensação maior de controle ao motorista, principalmente aqueles que gostam de passar as marchas, eu tenho a opção de borboletas aqui atrás do volante. Isso aí ameniza um pouquinho a situação da transmissão CVT, que aliás tem um casamento muito competente feito pela Honda. O casamento dela com esse motor 1.5 é realmente muito bom e torna o carro bem gostoso de dirigir, bem ágil, bem esperto. Esse carro ele tem 3 modos de condução: o modo normal, o modo Eco, que pode ser acionado por um botão aqui ao lado da transmissão, e também o modo Sport, em que basta que eu puxe a alavanca aqui para trás do D, né? Então são 3 modos de condução que, aliás, melhoram e muito a convivência com o City. Um dos principais elementos desse carro está aqui debaixo do capô. Eu estou falando do motor turbo 1.0, 3 cilindros, 12 válvulas e um desempenho realmente surpreendente. Se você é daqueles que gosta de motores turbinados 1.0, olha,
Você vai gostar desse aqui, viu? Os dados de potência e torque estão aqui do lado e o desempenho dele, dá só uma olhada. E olha, ele reage muito bem às pisadas no acelerador. O motor 1.0 turbo fez muito bem para o HB20, porque ele tem um funcionamento mais linear. Em comparação com o 1.6, que tem um verdadeiro buraco nas baixas rotações, né, por se tratar de um motor 1.6, 16 válvulas, que ele trabalha melhor em altas rotações, esse aqui acaba sendo compensado pelo turbo, que começa a agir desde cedo e desde as mais baixas rotações já ajuda no torque, que aliás aqui é realmente muito bom. O conjunto é muito mais maduro de fato que o 1.6, isso mostra realmente que cilindrada não faz diferença para muita coisa. E numa condução na cidade, ele é realmente muito mais esperto do que o 1.6. Então isso acaba sendo um pontaço para o HB20 em termos de desempenho, que evoluiu de uma forma gritante também. O acerto com essa transmissão automática de 6 velocidades ficou fino. E uma coisa que vale a pena dizer também é que, além desse motor ter o câmbio automático, você tem a opção de passar as marchas tanto aqui pela alavanca do câmbio quanto pelas borboletas aqui. Então isso acaba oferecendo uma experiência muito interessante para quem vai ao volante e quer ter aquela sensação de controle maior sobre o carro. É um carro que evoluiu muito, e eu posso dizer isso porque eu tenho em casa um HB20 sedã de primeira geração, 1.6 automático, já do câmbio de 6 marchas. Já era uma evolução em relação ao início, mas esse aqui, a evolução é gritante, é marcante, você pode chamar do que quiser, só não pode dizer que isso não é um fato. Com gasolina, segundo o programa de etiquetagem do Inmetro, esse carro aqui faz uma média de 12,2 por litro na cidade e de 14,3 na estrada. Já com etanol, as médias descem para 8,9 na cidade e 10,3 na estrada. Não é o melhor índice, até porque na etiquetagem da letra A até a letra E, sendo A o melhor consumo possível e é o carro que apresenta o pior consumo, o HB20 sedã ele fica com a letra B, segundo o Inmetro. Então, em termos de consumo, ele não vai ter o melhor índice, mas mesmo assim eu me dou por satisfeito com esses números em termos de consumo, principalmente se a gente considerar a evolução dele em relação a 1.6. O City foi avaliado com gasolina no tanque e durante os nossos testes a aferição foi de 11 km por litro em perímetro urbano, diferente dos 13,1 divulgados pelo programa de etiquetagem do Inmetro. O Inmetro ainda estipula consumo de 15,2 por litro na estrada. Abastecido com etanol, o Instituto divulga consumo de 9,2 na cidade e 10,5 por litro na estrada. No fim, o Honda City é o vencedor desse comparativo. Mas e para sua garagem? Qual dos dois seria a sua escolha? Fala aqui embaixo nos comentários. Se gostou do comparativo, deixa aquele like e se quiser ver outros vídeos como esse aqui, inscreva-se no canal. A gente se vê no próximo vídeo.